Vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje ela fala sobre a Era Napoleônica. Ela é o último capítulo do nosso livro, do livro 1, capítulo 3. Então, nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre esse aspecto da Revolução Francesa, que acontece logo após a Revolução Francesa e dá início a uma nova era na história da nossa humanidade, a Era Napoleônica. Todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos alguma vez na vida, sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele foi um grande general que começou a sua vida militar muito cedo, e ele é contabilizado a sua importância por causa dos seus as inúmeras guerras que ele travou, e todas elas com grande sucesso. Então, Napoleão Bonaparte ele ficou conhecido no mundo inteiro, principalmente pela sua perspicácia, pela sua inteligência e, acima de tudo, pelo seu grande domínio na área militar, tá certo? Então, nós vamos estar falando sobre ele hoje, e esse conteúdo está no livro de vocês, e nesse exato momento eu vou estar compartilhando a tela, tá? Mas antes de fazermos isso, eu gostaria que todos os alunos que estão presentes nessa aula mandassem para mim um ok ou uma mãozinha de positivo, tá certo? Para eu poder iniciar a chamada. Então, por favor, nesse exato momento, todos os alunos façam agora isso que eu acabei de pedir. Ou colocam um ok, ou colocam uma mãozinha, registrando a sua presença aqui na sala, porque isso aí fica gravado. E depois, quando encerra a aula, eu posso contabilizar todos os alunos que estão presentes aqui na aula, porque vocês sabem que a presença de vocês ela é marcada como ponto daqui para frente, né? Então, aquele ponto de participação que vocês têm, aquele 10 pontinhos, é contado, tá certo? João Guilherme, tudo bem com você, meu querido? Kaique, um prazer estar com todos vocês, tá bom? Então, nesse exato momento, vocês coloquem aí o ok, coloquem uma mãozinha, fica à vontade, tá? E eu vou estar agora compartilhando a tela. Enquanto eu estou compartilhando, você vai colocando a sua presença aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, por favor, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês nesse exato momento, a minha área de trabalho. Então, no primeiro momento da minha área de trabalho aqui, você está vendo o seu livro. O seu livro, ele é a fonte de pesquisa sua. Você necessita de usar o livro para poder ter um pouco mais de embasamento teórico sobre tudo isso que nós estamos conversando. Na última aula, nós estávamos tratando sobre a Revolução Francesa, viu? Está aqui, ó. E nós terminamos com o período do terror. Foi quando se instaurou dentro da França o período do terror, e muitas pessoas foram perseguidas, inclusive o próprio imperador, imperatriz, né? O rei Luís XVI e a sua esposa, Maria Antonieta, foram guilhotinados, foram mortos. Então, todo mundo tinha medo de ser confundido com monarquista, porque ser confundido com monarquista praticamente era a sua declaração de morte. Então, muitas pessoas tinham medo de falar que eram a favor da monarquia. Naquela época, a alta burguesia, né, estava querendo dar um golpe no poder, porque quem assumiu o poder naquele período foi os jacobinos. Então, os jacobinos mataram na guilhotina grande parte dos nobres e também as pessoas que eram contra o período republicano, né? Ou seja, contra a Revolução Francesa. Então, quem se considerava monarquista praticamente estava assinando sua sentença de morte. Foi nesse período que aconteceu um golpe contra os jacobinos. Em julho de 1794, um dos líderes da Revolução Francesa, chamado Robespierre, ele foi deposto e foi condenado à morte. E a alta cúpula do grupo conhecido como Girondinos tomaram o poder. Eles fizeram uma convenção nacional, e essa convenção ela passou a ser controlada pela alta burguesia da época. E aí o que acontece?
os girondinos tinham que escolher uma pessoa que pudesse ser exemplo para todo mundo. Tinha que escolher uma pessoa que está à frente dessa convenção nacional, à frente disso tudo, né? No caso, assumindo o poder, que fosse reconhecido por todo mundo, que todo mundo gostasse, amasse e respeitasse acima de tudo. Quem seria esta pessoa? É daí que nós vamos agora para este nosso PowerPoint aqui, ó. Vamos começar ele aqui no comecinho mesmo, tá? Então, vamos ver. O conteúdo que nós vamos estudar agora, nesse exato momento, se chama Era Napoleônica. Então, o que significou a Era Napoleônica? Foi a era do Napoleão Bonaparte, foi quando ele assume o poder lá na França. Meninos, vai ser muito importante vocês entenderem isso. Por que nós estudamos a Era Napoleônica? O que isso tem a ver com a nossa vida? Afinal de contas, nós vivemos aqui no Brasil. O que a gente tem a ver com essa história? Tem tudo a ver. Eu vou explicar por quê. Porque este homem que você está vendo aqui, Napoleão Bonaparte, ele vai decretar um bloqueio continental na Europa. O que significa esse bloqueio continental? Ele não vai permitir que os países que fossem inimigos da França comercializassem com ela. Ou seja, ele queria derrotar a Inglaterra, que era a arqui-inimiga dele. Ele odiava a Inglaterra, ele queria derrotar a Inglaterra a qualquer momento. Então, o que ele fez? Ele decretou esse bloqueio continental na Europa. Isso eu vou falar mais adiante, com bem calma. E, através disso, desse bloqueio continental, um país conhecido como Portugal teve que aderir a esse bloqueio continental, mas ele não aguentou. Portugal acabou furando o bloqueio continental e comercializando com a Inglaterra. Resultado disso, Napoleão resolve invadir Portugal. E quando ele resolve invadir Portugal, o regente do trono, conhecido como Dom João VI, pai de Dom Pedro I, nesta época, Dom Pedro I era muito criança, ele resolve mudar para o Brasil. Então, durante um período de tempo, o governo de Portugal foi aqui no Brasil, porque eles tiveram que fugir para o Brasil em 1808. E foi graças a essa fuga de Dom João VI para o Brasil, que na época era colônia de Portugal, que nós conseguimos ter vários avanços, principalmente nos tornarmos um reino e depois, logo mais, nos tornarmos um império. Então, o Brasil teve a presença da família real em 1808, graças a Napoleão Bonaparte, que tenta invadir Portugal. E os portugueses fogem para o Brasil para se esconder da fúria de Napoleão Bonaparte. Então, agora vamos ver um pouquinho sobre a ascensão política de Napoleão. Tá vendo aqui essa imagem? Napoleão era um rapaz bem novo, né? Napoleone de Bonaparte, esse é o verdadeiro nome dele, porque ele era uma pessoa de origem da região de Córcega. Ele nasceu em 15 de agosto de 1769. Ele, com 15 anos de idade, ele foi admitido como cadete na Escola Militar de Paris. 15 anos apenas, ele já se tornou cadete. E com 16 anos, ele se tornou tenente do exército francês. Napoleão, ele era uma pessoa extremamente nova, mas ele era uma pessoa inteiramente capaz de fazer todas as suas funções. Além do mais, Napoleão Bonaparte era muito inteligente. Ele tinha uma inteligência acima do normal. Então, vamos ver, isso aqui está no livro de vocês, viu? Isso aqui é logo após aquela convenção que eu acabei de falar, né? Que a França, logo depois que os girondinos tomam o poder de volta, tiram da mão dos jacobinos, ela passa por uma grave crise econômica. O preço dos produtos, né, de primeira necessidade naquela época dispararam. Lembra que a Revolução Francesa ela foi justamente por causa do preço do trigo, do pão? Pois então, novamente, a França estava vivendo aquele mesmo problema. Parece que nem tinha tido uma revolução e todos os preços de aluguéis, gêneros de primeira necessidade, certo? Como o pão, por exemplo,
aumentou demais e a fome foi geral. E a partir daquele momento, muitas pessoas, né, elas começaram a saquear, saqueavam padarias, saqueavam lojas, saqueavam locais onde vendiam verduras, frutas, carnes, e foi nessas condições que aconteceu a entrada de Napoleão Bonaparte. Para não perder naquela época, convocou Napoleão Bonaparte. Ele era um general, certo? Um general muito novo, porque ele conseguiu chegar à posição de general bem novinho mesmo, com 23 anos de idade. E ele foi chamado justamente porque ele era um homem muito bem sucedido. E o sucesso dele foi por causa das inúmeras vezes que ele conseguiu ganhar todas as batalhas, né? Então, ele era uma pessoa muito conhecida, muito amada, muito querida, e a partir desse momento, Napoleão Bonaparte, ele entrou dentro do governo do Diretório, certo? A ascensão política de Napoleão Bonaparte fez dele um grande general dentro do governo daquela época. Só que Napoleão Bonaparte tinha aspirações muito maiores. Ele não queria simplesmente se tornar somente um membro do diretório. Ele queria algo mais. Ele sonhava em ser imperador da França. Ele sonhava em alçar caminhos muito maiores, em patamares muito maiores. Então, foi assim que ele fez um golpe. Esse golpe ficou conhecido como golpe do 18 Brumário. Então, vamos entender o que é esse 18 Brumário. É um calendário, certo? Essa palavra, 18 Brumário, vem de um calendário republicano. Isso aqui tem lá no livro de vocês, esse calendário. O que significa? Todos esses nomes que você está vendo aqui são nomes que representam as estações do ano. Brumário, a palavra brumário, ela vem de brumas, porque é esta época que ocorre lá na Europa, principalmente na França, um nevoeiro muito forte, certo? E igual aí a nossa escola, na época que está fazendo frio, que quando você vai para a escola de manhã, tem uma neblina muito grande, então isso aí é chamado de brumas. E por isso que ele tem esse nome. Como o golpe aconteceu durante esse período, de outubro até novembro, por isso que esse golpe ele é conhecido como golpe do 18 Brumário, porque foi o período das brumas. Então, este aqui é o calendário que eles obedeciam naquela época. Não é igual o calendário que nós usamos, o calendário gregoriano, certo? Então, aqui estão todos os nomes do período que corresponde às estações do ano, que é o calendário republicano daquela época, lá na França. Hoje em dia, eles usam o calendário que nós usamos, tá? Então, vamos ver o que aconteceu. Ele deu o golpe do 18 Brumário, certo? Então, ele foi lá e convocou o consulado, certo? O consulado era um órgão consultivo formado por 3 cônsules. A gente só viu isso lá no Império Romano, que nós estudamos no 6º ano. E Napoleão, ele seria o primeiro cônsul. O que é um cônsul? O cônsul é uma pessoa que tem praticamente as mesmas funções de um presidente da República. Só que ele era, Napoleão Bonaparte, esse que está aqui no meio, o primeiro cônsul. Ele era a pessoa mais importante da França naquele momento. Ele propôs leis, ele tinha o direito de declarar guerra, e ele vai fazer isso. Ele firmava acordos de paz, essa é uma função também. Ele poderia nomear funcionários para o departamento administrativo, isso também era uma função de Napoleão Bonaparte. Então, ele tinha todas essas funções. Ele era a pessoa mais importante dentro do consulado. O consulado existiu do ano de 1799 até 1804. Vou voltar a falar isso. O que isso tem a ver com com o nosso Brasil, né? Com o país conhecido como Brasil. Em 1808, 4 anos depois, Napoleão
vai declarar guerra contra Portugal. E, com isso, a família real portuguesa vai fugir para o Brasil. Isso aqui é um dos temas do nosso livro 3, próximo livro que a gente vai estar estudando na próxima semana. Então, Napoleão Bonaparte se tornou o primeiro cônsul com funções de praticamente de um presidente da República. Mas ele não se contentou somente com isso, certo? Napoleão queria muito mais do que isso. Ô, meninos, eu gostaria de perguntar para vocês se até agora, nesse exato momento, vocês estão entendendo tudo ou se tem alguma pergunta para fazer? Até aí todo mundo entendeu ou vocês querem fazer alguma pergunta? Oi, Nilson. Pode perguntar. É verdade que ele era baixinho? Sim, ele era. Ele tinha uma estatura mais ou menos de 1,56 m, a minha altura, viu? Ele era bem baixinho. Mas vocês sabem que tamanho não quer dizer nada, né? Porque o que é importante é a inteligência. E ele era extremamente inteligente. Napoleão Bonaparte, ele tinha o costume de, quando ele fazia uma guerra, certo? Ele ia combater o campo de batalha, ele armava o campo de batalha como se ele estivesse fazendo um jogo de xadrez. Então, no jogo de xadrez, ele dispunha as peças para movimentar igualzinho um tabuleiro de xadrez, para ele saber que estratégia que ele ia usar contra o inimigo. Então, ele era muito inteligente nesse sentido. Ele tinha uma inteligência emocional fora do comum, além de ser extremamente estrategista. Pode perguntar aí quem queria perguntar. Que eu interrompi. Qual foi o ano que ele morreu? Você vai ver daqui a pouquinho aqui no slide, viu? Só para te adiantar aqui, ó. Só para adiantar para você. Você vai ver aqui, ó. Ele morre no ano de 1815. Desculpa, 1821. É quando ele é preso, né, na ilha de Santa Helena. E aí ele vai morrer em decorrência de uma úlcera, tá bom? No ano de 1821, tá bom? Mas você vai ver isso daqui a pouquinho. Oi, pode falar. Quantas vezes o Napoleão foi exilado? 2 vezes. Primeiro ele foi exilado na ilha de Elba, e aí ele vai voltar ao poder, nós vamos falar isso daqui a pouco, e depois ele é novamente capturado, e aí a partir deste momento ele vai ser capturado e vai ser mandado para uma ilha conhecida como Ilha de Santa Helena. É lá onde ele vai morrer. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, meninos, em relação a isso? Podem perguntar. Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade? Vocês vão me desculpar, tá, gente, com a qualidade do som, é porque tá passando o carro o carro da verdura, o galo cantando lá no quintal, não é no meu quintal, não, no quintal do vizinho, viu? E, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Porque tudo ao vivo é a cores, é assim mesmo. Então, vamos lá, meninos, continuando. Eu vou aumentar a tela, tá? Para vocês poderem ver melhor. Então, vamos lá. Consulado. O período do consulado ele vai do ano de 1799 a 1804, viu? Durou um determinado tempo, né? Então, olha só, foi nesta época que eles fizeram até uma moeda e colocaram a imagem de Napoleão Bonaparte. Vocês podem ver aqui, ó, certo? Que é uma moeda francesa, certo? De 20 francos franceses na época. E foi a partir deste momento que Napoleão Bonaparte ele vai criar algumas coisas que não existiam na França. Primeira coisa, Banco da França. Ele vai criar o Banco da França e esse banco ele controlava a criação do dinheiro, da emissão de papel moeda, certo? Porque quando a gente fala moeda, a gente não está falando somente do metal, a gente está falando da cédula também, viu? Então, papel moeda são as cédulas que nós usamos. E ele fez isso para evitar o aumento generalizado dos produtos, porque aí ele podia controlar o produto, ele tabelava o preço das coisas. Não podia aumentar o preço, porque ele controlava. Uma outra coisa, ele tornou o franco
um novo padrão monetário, a moeda conhecida como franco. Hoje em dia, lá na França, eles utilizam o euro, mas a moeda inicial que eles tinham antes do euro era o franco, certo? Por isso tem essa palavra, franco. Uma outra coisa também, criou tarifas protecionistas. O que significa protecionismo? É a proteção para as pessoas que produzem na França. Ou seja, a França tinha que comprar as mercadorias primeiro dos franceses. Depois é que eles comprariam dos outros. O imposto das mercadorias francesas era menor do que o imposto pago pelas mercadorias estrangeiras. Então, isso que significa protecionismo. É você proteger primeiro as pessoas que trabalham no seu país, a economia do seu país, com tarifas de impostos mais baixas. E as tarifas das mercadorias que vinham do estrangeiro, elas eram bem mais caras, elas eram maiores, certo? Isso que significa protecionismo. Então, vamos aqui continuar. Só recapitulando, ele criou o Banco da França, ele criou uma moeda chamada franco e ele começou a controlar o preço das mercadorias e também fez proteção a todos os comércios e indústrias que tinham na França naquela época. Vamos lá. Aspecto social. O que Napoleão trouxe de bom? O colega que perguntou ainda há pouco para mim, né, se ele era baixinho, por essa imagem aqui tá dando para você ver, né? Que ele era bem franzino, ele não era aquela pessoa alta, robusta, né? Muito pelo contrário. Mas o que importa não é o tamanho da pessoa, importa é a inteligência, né? Principalmente a inteligência emocional que a pessoa tem. Então, vamos ver lá. Qual foram os aspectos sociais que Napoleão fez? O que ele fez de bom? Primeiro, ele criou o Código Civil Napoleônico, certo? Era um conjunto de leis daquela época que, de certa forma, ajudava a manter a ordem lá na França, porque praticamente a França não tinha ordem desde a época da Revolução Francesa, que nós estudamos na última aula. E com o Código Civil Napoleônico, ele estipulou leis que controlava a sociedade naquela época. Vamos lá. O que ele fez? Ele aboliu definitivamente os privilégios da igreja. Quando a gente fala clero, clero significa igreja. E da nobreza também. Então, nobreza e clero agora era tudo igual. Não tinha diferença com o povo. Povo, nobreza, clero, todo mundo era igual perante a lei, certo? Não existia agora aquele negócio de nobreza ter mais privilégio do que povo, não. Todo mundo tinha que obedecer às leis do mesmo jeito. Isso que é o certo, né? Uma outra coisa também, ele começou a proteger a propriedade privada. Ninguém podia chegar, como existia naquela época, o nobre chegava, via uma terra muito bonita de um camponês, né? E chegava lá e tomava aquela terra dele. Simplesmente fazia uma grilagem, né? Tomava as terras daquela pessoa e ficava para ele. Agora isso não acontecia. Você era dono da sua casa, você era dono das suas terras. Então isso aí foi garantido. Ninguém podia chegar e tomar aquilo que era seu. Foi uma das coisas que ele fez muito importante, certo? Uma outra coisa é a igualdade, que eu já expliquei, a igualdade de todos perante a lei. Todo mundo era igual. Não é porque a igreja que é maior tem muito mais privilégio do que quem é povo, não. Todo mundo era igual perante a lei. Na hora de dar um castigo, não importava se você era nobre, se você era igreja, se você era povo. O castigo era igual para todos, certo? Todo mundo sofria as mesmas punições igualmente. Vamos ver agora no aspecto religioso. Naquela época, a França, o mundo, né, certo? Era comandado pelo Papa Pio VII, este homem que você está vendo aqui, certo? Em 1801, é criado a concordata, certo? Entre a Igreja Católica e o Estado. O que é isso? É um acordo entre os dois. Este acordo estipulava, certo? Que
apesar da religião católica ser a grande maioria dos franceses serem adeptos à religião católica, as pessoas agora tinham que aceitar também o protestantismo, porque antes não podia, era só a Igreja Católica que imperava naquele lugar. Agora você tinha que aceitar as outras religiões também, certo? Tinha que aceitar o protestantismo. Quando eu falo protestantismo, de quem eu estou falando? Eu estou falando do hoje chamados protestantes de evangélicos. Antigamente, eles eram conhecidos como protestantes. Essa nomenclatura evangélico, isso é uma coisa recente, tá? Tem mais ou menos cerca de uns 50 anos para cá que as pessoas começaram a chamar os protestantes de evangélicos. Mas antes, eles eram conhecidos como protestantes. Então, dentro do protestantismo, nós temos várias denominações. Nós temos assembleanos, luteranos, anglicanos, nós temos um monte de denominações, mas todos eles, hoje em dia, são conhecidos como evangélicos. Então, a primeira coisa que ele fez, certo? Que apesar do catolicismo ser grande, né, na maioria dos franceses ser adepto ao catolicismo, certo? Mas não era uma religião oficial, né? Nem todo mundo era obrigado a ser católico, mas agora tinha que respeitar o protestantismo. O imperador nomearia os bispos, ele mesmo falaria quem seria bispo lá na França. E mais o Papa teria o poder de expulsar o bispo. O Papa não perdia o poder, mas quem nomearia os bispos para as igrejas naquela época era o imperador, certo? Então, vamos lá. O Estado ele iria arcar com todas as despesas e os subsídios do clero, ou seja, o Estado ia pagar todas as dívidas, as despesas que a igreja tivesse que ter, certo? A igreja não precisaria ser tão rica como ela era. Mas por quê? Porque eles iriam pagar todas as contas da igreja, tá? E como eu falei anteriormente, o catolicismo, a partir deste momento, ele tinha que respeitar o protestantismo, mas ele seria a religião mais aceitada. E uma outra coisa também, a igreja renunciaria a todas as reivindicações do território tomado pela França, ou seja, as terras que eram da igreja, certo? Ela teria que renunciar a essas terras, ela não poderia ficar com elas. E outra, ia estabelecer o calendário gregoriano. Esse calendário que nós usamos hoje, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Então, em lugar do calendário republicano, eles não iriam mais usar aquele calendário que nós estudamos aqui atrás, este calendário que está aqui na tela, viu? Eles não iam usar mais esse, eles iam agora usar o calendário que nós usamos. Esta aqui é a coroação de Napoleão Bonaparte, viu, meninos? Aqui é a coroação dele, quando ele se torna imperador. Olha a pompa, o luxo de uma coroação, viu? E uma cena muito interessante da coroação de Napoleão é que, antes de Napoleão, todo imperador era coroado pelo Papa. O Papa, certo? Pegava a coroa, abençoava a coroa e depois ele colocava na cabeça do imperador. Era praxe. Eles faziam isso em todas as coroações. Com Napoleão foi diferente. Napoleão queria mostrar para a igreja naquela época que a igreja ela era responsável somente pela vida espiritual, que ele era responsável pela administração da França. Então, o que foi que Napoleão fez? Ele pegou a coroa da mão do Papa, esse que está aqui, ó, pegou a coroa da mão do Papa, depois que o Papa havia abençoado, ele mesmo colocou a coroa na cabeça dele. E aí ele pega a coroa da imperatriz, certo? Da esposa dele, Josefina, essa aqui é a esposa dele, e ele vai lá e coroa ela.
Então, ele não deixou que o Papa coroasse ele nem a esposa dele, porque ele queria mostrar para o Papa que ele é que mandava na França, e não a igreja. Esse foi um dos aspectos interessantes da coroação de Napoleão Bonaparte. Certo? Tá vendo aqui? Isso aqui é a imagem maior para você ver. Aqui está o Papa, certo? Tá vendo? Ele está segurando o cetro para você entender que esse aqui é o Papa, certo? Esses aqui são bispos. Então, aqui está a figura de Napoleão Bonaparte. Ele já se coroou. Aí, agora, ele pega a coroa e coroa a esposa dele, a Imperatriz Josefina. Viu? Então, olha só. O Império de Napoleão começa em 1804 e termina em 1815, quando ele é capturado pela primeira vez. Meninos, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Até esse exato momento? Não. Tem alguma pergunta? Se tiver, faça pergunta, viu? Não? Professor? Eu estou olhando aqui que tem gente que está entrando, está saindo, está entrando, está saindo, está entrando, está saindo. Não entre e saia. Por quê? Porque isso aqui está sendo contado como frequência, viu? Você não entra e sai de sala de aula toda hora. Então, você não pode ficar saindo. Entre e fique, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Oi, fale. O Napoleão virou imperador na Catedral de Notre Dame, né? Notre Dame, isso, Notre Dame, isso mesmo. Uma das maiores catedrais que nós temos, e você sabe o que aconteceu com ela? Hein, Raif? Sim, foi a que pegou fogo, né? Isso mesmo. Ela está sendo restaurada, mas uma obra de restauração demora muitos e muitos e muitos anos, principalmente porque isso aí, essa Catedral de Notre Dame, ela é do período medieval. Então, para você poder restaurar a catedral, é necessário que você consiga materiais que sejam da mesma datação do período que ela foi feita, para ela continuar tendo o valor histórico que ela possui. Então, é demorado demais esse processo, viu? Então, daqui mais ou menos, quem sabe, daqui uns 10, 15 anos, nós vamos ver novamente a Catedral de Notre Dame sendo erguida, né? Ou talvez, dependendo das condições, talvez ela esteja até pronta, mas é necessário um estudo mesmo, é necessário grande esforço para restaurar uma obra de arte, porque ela é uma obra de arte que foi perdida no fogo, né? E então vamos continuar, né? Até então todo mundo está tudo bem? Todo mundo está ok? Não quero ninguém com dúvida, porque nós vamos encerrar esta aula deste livro hoje. Então, eu não quero ninguém com dúvida, tá certo? Então, eu vou voltar novamente para a tela que nós estamos estudando, tá? Esta aqui é a coroação de Napoleão Bonaparte. Você viu que ele já fez muita coisa no aspecto social, no aspecto religioso, em relação a leis. Então, ele criou, né, muita coisa, criou banco, criou várias coisas, como vocês viram aqui nos slides anteriores, né, aspecto econômico, criou banco, moeda. Ele vai também fazer o Código Civil Napoleônico, aspecto religioso, ele vai mostrar quem manda, quem não manda dentro da França. Ele vai ser coroado, certo? Aí começa o período das guerras napoleônicas, viu? Esse aqui, ó, é o Arco do Triunfo na França. Esse aqui é um dos lugares mais conhecidos que tem na França. Esse Arco do Triunfo ele foi criado justamente para as tropas de Napoleão poderem entrar quando ele ganhava as batalhas. Ela fica perto da Torre Eiffel, certo? Fica num local chamado Champs-Élysées, na França. É um local que é todo arborizado hoje, muito bonito, é um dos lugares mais visitados em quem vai fazer uma visita ao país conhecido como França. Então, vamos lá. Quais foram os países que a França declarou guerra? Ele declarou guerra contra a Inglaterra, contra a Áustria, contra a Prússia, viu? Gente, essa palavra está escrito certa, não é Rússia, é Prússia. A Prússia é onde hoje nós conhecemos como Alemanha, tá? A Alemanha
ela tem um pedaço dela, que a Alemanha é muito maior do que somente esse local conhecido como Prússia. A Alemanha tem um pedaço de onde antigamente era o território da Prússia. Nós temos a Rússia, certo? E eles se uniram mais adiante, né, em 1803, para declarar guerra contra a França. Todos esses países aqui, Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia, eles declararam guerra contra a França. Mas por quê? Por causa do bloqueio continental. Então, é isso que eu vou explicar agora. O bloqueio continental foi o seguinte: a França queria derrotar a Inglaterra, porque naquela época o país primeiro do mundo era a Inglaterra. Então, a França queria desbancar a Inglaterra. E de que maneira ele ia fazer isso? Seguinte, ele proibiu que todos os países que comercializavam com a França fizessem comércio com a Inglaterra. Na realidade, ele queria matar a Inglaterra de fome, não deixar que nada, nenhuma mercadoria, nenhum produto chegasse até a Inglaterra. E ele queria destruir todas as indústrias inglesas, porque se a Inglaterra não pudesse vender suas mercadorias, ela iria falir e o povo iria morrer de fome. Então, essa era a ideia de Napoleão Bonaparte. Por isso, ele vai criar o bloqueio continental. O bloqueio continental consistia na proibição dos países que comercializavam com a França comercializar com a Inglaterra também. Se era amigo da França, não podia ser amigo da Inglaterra. E naquela época existia um país, né, conhecido como Portugal, que devia muito dinheiro para a Inglaterra. Portugal era um dos países que mais deviam dinheiro para a Inglaterra e ele era grande vendedor de mercadorias para a Inglaterra. E assim também ele comprava. Ele comprava mercadoria da Inglaterra e ele também vendia. Mas não era somente Portugal. A Rússia também. Ela comprava muita mercadoria da Inglaterra e ela vendia grande parte da sua produção para a Inglaterra também. Ela não podia se dar o luxo de cortar relações com a Inglaterra, porque senão a Inglaterra ia cobrar tudo que devia, tudo que esses países deviam para ela. Ia cobrar de Portugal, ia cobrar da Rússia. Eles seriam implacáveis. Então, eles não poderiam correr esse risco. E vai ser daí que tanto a Rússia quanto Portugal vão furar o bloqueio continental. Eles não vão aguentar e vão furar esse bloqueio. Vai passar a comercializar. E é assim que começam as guerras napoleônicas. Napoleão, quando descobre que a Rússia, que Portugal, que a Áustria está contra ele, que a Prússia está contra ele, ele começa a movimentar o seu exército para destruir esses países que furaram o bloqueio continental. Começa a movimentação das tropas napoleônicas. Mas a intenção de Napoleão não é nem derrotar Portugal, não é nem derrotar a Áustria, a Prússia, a Rússia. A intenção primordial de Napoleão Bonaparte é derrotar a Inglaterra a qualquer custo, viu? Então, olha, uma das primeiras medidas que Napoleão Bonaparte tomou quando a Rússia fura o bloqueio continental é invadir o território da Rússia em 1812, viu? A partir deste momento, ele vai entrar dentro do território da Rússia, só que os russos foram mais espertos. Eles usaram a tática da terra arrasada. O que significa isso? Eles pegaram a população das maiores cidades que existiam na Rússia e mandou todo mundo para o interior, bem afastado. Praticamente ele fez com que todo mundo fugisse da cidade. Aí ele envenenou os governantes da Rússia, né? Envenenaram todos os poços de água que eles puderam. Colocaram veneno lá dentro. E eles tocaram fogo na maioria das casas. É lógico que isso aí foi uma destruição tremenda, né, gente? Porque existiam casas lá que ainda eram da época da Idade Média, né? Mas eles fizeram isso para não deixar nenhum abrigo para o exército de Napoleão. Então, quando o exército de Napoleão chegou lá naquele lugar, só encontrou ruína. Poucos soldados russos estavam lá, mas eles ficaram para esperar o exército de Napoleão e reagir.
Então, o exército, quando chega dentro da Rússia, eles não encontram água para beber, eles não encontram comida, porque eles haviam... O que eles puderam levar, eles levaram, e aquilo que eles não puderam, eles colocaram fogo ou colocaram veneno. Eles não tinham residência para abrigar o exército, não tinha lugar para colocar, porque tudo foi colocar o exército dentro, né, para morar, para ficar lá, né? Porque tudo foi queimado, a cidade inteira estava destruída. E não foi uma cidade só, não, foram várias cidades, certo? Como, por exemplo, a cidade de São Petersburgo. Então, eles colocaram fogo em tudo, e aí o exército de Napoleão, quando viu que não tinha nada o que fazer, porque a população toda tinha fugido, e a terra estava completamente arrasada, ele resolve voltar para a França. Só que o frio e a neve pegou eles no meio do caminho. E esse frio e essa neve foi tão grande, que praticamente quase todo o exército de Napoleão foi destruído na neve. Eles fugiram de lá e a neve pegou eles no meio do caminho, certo? E aí, nesse meio tempo, o que acontece? O exército de Napoleão não resistiu. Ele fazia fogueira no meio do caminho, né, tentando se abrigar do frio, tentando se aquecer, mas o frio era tão intenso, mas tão intenso, que eles morriam congelados. As carroças transportando armas, elas deslizavam e os cavalos caíam e quebravam a perna. Então, dos mais de 6 milhões, olha, falei 6 milhões, viu? Dos 6 milhões de soldados que foram lutar para Napoleão Bonaparte, voltaram menos de 6 mil soldados. Menos disso, viu? Praticamente a maioria do exército de Napoleão Bonaparte foi destruído nessa investida que ele fez até a Rússia. Olha só, mas ele conseguiu muito ganho, né? Antes dele invadir a Rússia. Esse aqui é o mapa que mostra as conquistas de Napoleão, os territórios que ele anexou naquela época, certo? Em 1789, só tinha isso aqui. Só essa parte que eu estou passando o mouse. Mais adiante, até nós chegarmos em 1812, que foi quando ele invadiu aqui, ó, o território da Rússia, ele foi anexando todos esses territórios aqui, dos Países Baixos, parte da Itália, viu? Ele conseguiu chegar aqui perto da Alemanha, tá? Aqui, ó, Baviera. A Baviera é território austríaco. Ele conseguiu chegar em todos esses territórios aqui. E acabou que todos esses territórios foram se tornando aliados de Napoleão. Esse território aqui, ó, o Império Austríaco, por exemplo, e o Império Russo, né? A Prússia, Portugal, aqui o Reino Unido, Portugal, todos esses aqui eram inimigos de Napoleão. Então, o que vai acontecer? Napoleão, ele conseguiu fazer grandes conquistas, como vocês estão vendo aqui. Mas, quando ele invade o Império Russo, aí começa a derrocada de Napoleão Bonaparte, certo? Aqui você já está vendo aqui a feição de Napoleão praticamente derrotado, ele já está assim, bem combalido, né? Ele já está vendo ele já está colhendo todos os frutos das coisas que ele fez, principalmente das guerras que ele travou. Então, Napoleão Bonaparte, ele já está assim, bem, pode-se dizer assim, derrotado mesmo. Então, Napoleão Bonaparte, ele vai chegar na França sem o exército dele. E o que vai acontecer? Napoleão Bonaparte vai ser preso. Ele vai ser preso e aí ele é mandado para uma ilha, conhecida como Ilha de Elba, certo? A população já estava muito insatisfeita com Napoleão, porque Napoleão só queria guerra, só destruir a Inglaterra a qualquer custo. E nesta época o rei Luís XVIII, certo? Que ele era irmão de Luís XVI, aquele que foi guilhotinado na época da Revolução Russa. Ele é coroado rei, certo? Porque, afinal de contas, pela linhagem, né? Era ele que poderia assumir o trono, já que a Revolução Francesa, praticamente os ideais da Revolução Francesa, ninguém mais estava usando, né? Naquele período do Império Napoleônico. Então, Napoleão, ele é mandado para a Ilha de Elba,
Só que ele tinha muitos aliados dele, ele tinha muitos soldados que eram aliados dele. Então, esses soldados vão conseguir fazer com que ele fuja. Ele vai fugir da ilha de Elba, certo? Ele vai fugir e vai para Paris e assume novamente o governo. Só que esse governo dele é conhecido como governo de 100 dias, porque vai durar somente 100 dias. E aí Napoleão novamente vai tentar investida contra os países que haviam lutado contra ele, né? Então ele vai, em junho de 1815, vai juntar todos esses países contra Napoleão. Rússia, Áustria, Prússia, Inglaterra, certo? Portugal também, pequeno número, mas eles também vão estar, apesar de não estar escrito aqui, mas Portugal também vai se unir. E eles vão fazer uma batalha, chamada Batalha de Waterloo, certo? Num local conhecido como Bélgica, num país hoje conhecido como Bélgica. Essa batalha será tremenda, e nessa batalha eles vão conseguir derrotar Napoleão Bonaparte de vez. Ele é preso novamente e desta vez ele é mandado para a ilha de Santa Helena, que fica ao sul do Oceano Atlântico, uma ilha inexplorável, né? Uma ilha que não tem como a pessoa fugir dali sem meios bem explícitos, como, por exemplo, hoje em dia, né? Um helicóptero, porque é nadar mesmo, não tem como, porque é muito longe da costa, muito longe. Então, é uma ilha que fica bem ao sul do Oceano Atlântico, bem no meio, né? E aí não tem jeito de você fugir a nado, não tinha como atracar barco sem as pessoas verem, certo? Não tinha jeito de fugir. E foi nesse local que Napoleão Bonaparte vai morrer. Nesta época, depois da derrota de Napoleão Bonaparte, todos os países, as nações europeias vão se reunir no Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena é justamente para voltar às fronteiras que eram antes. Todos aqueles países que Napoleão Bonaparte havia anexado, conquistado, voltaria para o traçado original, ou seja, o mapa ia voltar a ser do mesmo jeito que era antes, certo? Isso ficou decidido lá nesse Congresso de Viena, tá? Todos os países que haviam perdido também os seus reis voltaram a ter reis, porque aonde Napoleão entrava, ele tirava o rei daquele lugar e colocava um outro rei, certo? Principalmente pessoas da família dele. O interessante é que o Dom João VI, que era regente, príncipe regente de Portugal naquela época, porque quem era a rainha era a Dona Maria I, a Dona Maria, que era a rainha de Portugal nesta época, em 1808, quando Napoleão Bonaparte tentou invadir Portugal. E vocês lembram que o Brasil pertencia a Portugal. E quem governava era o príncipe regente Dom João VI, pai de Dom Pedro I, porque Dona Maria já estava passando por um problema muito sério. A Dona Maria estava muito doente, ela não podia assumir o trono de Portugal, por isso que o filho dela assumiu. E ele fugiu para o Brasil porque, se Napoleão invadisse Portugal, iria matar toda a família real, no mínimo prender, né? E matar também a família real, e ele ia colocar alguém para ficar governando Portugal. Então é por isso que eles fugiram para o Brasil. E aí é neste momento que a história do Brasil e de Portugal se encontra. E aí, o que eu falei antes? Todos os países que haviam perdido o reino vão voltar a ter reinos novamente, certo? E a própria França, ela passou a ser governada pelo rei Luís XVIII, irmão do rei executado, Luís XVI, tá? Que Napoleão tinha tomado o poder quando ele voltou e governou somente 100 dias. Então, meninos, em 1821, Napoleão morre, certo? Muitos historiadores dizem que Napoleão morreu por causa de uma úlcera que ele tinha. Mas algumas pessoas também dizem que Napoleão Bonaparte pode ter sido envenenado, porque se ele não morresse, certo? Ele voltaria ao poder novamente, ele daria um jeito
os aliados dele, de tirarem ele da ilha de Santa Helena para que ele voltasse novamente a ser imperador. Então, existe também essa teoria da conspiração. Muitos historiadores fazem estudos sobre isso e falam que essa é uma possibilidade, mas isso é o que nós chamamos de tese. Então, tese não é uma coisa comprovada, tese é uma coisa que você está levantando, fazendo o levantamento desse estudo, e pode ser que seja verdade ou não. Só vai se chegar a uma conclusão quando eles realmente tiverem fontes muito concretas, né? Fontes realmente verídicas sobre essa história de Napoleão Bonaparte, se realmente ele foi morto, envenenado. Mas, por enquanto, a teoria mais acertada, ou pelo menos a teoria mais aceita pelos historiadores, é que ele morreu de úlcera. As pessoas dizem que ele tinha uma úlcera muito grande e é por isso que toda vez que ele batia batia não existe a fotografia, toda vez que pintava-se um quadro de Napoleão, ele estava com a mão por dentro da casaca. Mas isso também é só teoria, tá? Não existe fonte comprovada que prove que realmente isso é verdadeiro, tá certo? Então, este é o fim da vida de Napoleão Bonaparte. E a França, a partir deste momento, ela começa a ser governada por um rei, Luís XVIII, que é irmão de Luís XVI. Meninos, para nossas atividades, nós iremos fazer o capítulo 1, o livro 1, capítulo 3, das páginas 82, 83 e 84. Eu irei corrigir na próxima aula. Eu quero deixar bem claro para vocês. A correção das tarefas da semana passada, da página 80, 78, 80, 81, né? Eu vou estar colocando essas correções lá no portal. Eu vou colocar toda a correção lá para vocês verem se realmente vocês responderam correto, se aquilo ali está certo, se tiver alguma coisa escrita errada, você apaga e conserta, coloca direito, tá bom? Então, muitos alunos já mandaram as atividades para mim no direct do Instagram e eu já recebi essas atividades. Então, como eu estava falando para vocês, nós vamos estar corrigindo essa tarefa na próxima aula, viu? E eu gostaria de perguntar, João Bosco, por que você está dormindo? Depois não dá conta de fazer a prova, né? Então, como eu estava falando para vocês, na próxima aula, eu vou estar corrigindo essas tarefas e vocês vão procurar tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês lá no direct do Instagram, tá certo? As dúvidas amanhã. E também você vai estar tendo esse material lá no portal educacional SESI Senai, tá certo? Meus queridos, fiquem com Deus, Jesus abençoe todos vocês, a família de vocês de um modo especial. Eu vou estar encerrando esta aula, terminando a nossa gravação, tá bom? E qualquer dúvida, me procure amanhã no plantão, que eu estarei lá esperando vocês, tá certo? Fiquem com Deus e que Jesus abençoe cada um. Estou